Bom dia, caravana maravilhosa. Como estão, meus irmãos? Bem? Passaram a noite sossegada, acordaram em paz. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em quem? No Espírito Santo. A justiça se promove, a paz se estabelece e a alegria se manifesta. Porque esse é o reino de Deus. Amém? Nós estamos nele. Peço que vocês tenham paciência comigo. Vou falar algo muito conhecido, mas a repetição é boa, porque a repetição ela nos confronta. Ela nos confronta a ver se nós estamos vivendo na plenitude daquilo que já ouvimos. Eu gosto de fazer minhas caminhadas ouvindo ministrações, pregações. E um dia um irmão teve a curiosidade de perguntar o que eu escuto quando eu caminho. Que pregações que você escuta, Mário? Eu escuto um cara chamado Mário Fagundes. Ele disse: rapaz, você gosta tanto de ti assim? Eu disse: não é que eu gosto tanto de mim, não. É que eu quero saber se eu continuo vivendo o que eu prego na igreja. Eu preciso saber se aquilo que eu digo continua sendo verdade na minha vida. Se aquilo que eu falo, eu continuo praticando diante do Senhor. Se não foi um momento, não foi uma ênfase, não foi só uma fã que veio algo e eu falei. Se eu ministrei, se eu disse, isso tem que fazer parte da minha vida e tem que permanecer. Então a repetição me ajuda a continuar sendo confrontado, a permanecer, a dar continuidade, ou fazer correções, ou acrescentar coisas que ainda não vivi daquela palavra. Ivan Baker, quando estava conosco, esses dias tomei uma surpresa enorme falando, foi aqui com os irmãos, que já fazem 20 anos que Ivan Baker nos deixou. Eu tomei um susto, 20 anos, parece que foi logo ali, mas na memória. Ele, quando esteve em Salvador a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava vez, ele falou as mesmas coisas. O Marcos e eu nos olhávamos de vez em quando assim, eu tenho certeza que ele acha que a gente não entende. E nós gravávamos tudo de novo, escrevíamos tudo de novo, e saíamos 2, 3 dias para ter um retiro de pastores, só os dois. Retiro de pastores para ver tudo de novo, e sempre Deus acrescentava algo. Sempre Deus lembrava algo que nós não tínhamos visto ainda. Estão comigo? Amém? Então eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês, por favor, ou clicassem nos aplicativos que vocês têm. Em João, nós vamos falar uma sequência de textos no Evangelho de João e vamos entrar por Atos. O Evangelho de João, ele começa logo no capítulo 1, no versículo 32, 34. Ele vai falar de João Batista, e João Batista vai fazer uma declaração. Só que eu quero dar um histórico um pouquinho. Pouco antes, Zacarias, pai de João Batista, está no templo na sua hora, e ele demora no templo. Quando ele demora no templo, um anjo aparece para ele e fala com ele que ele ia ter um filho. E Isabel e ele já tinham idade avançada, não tinham filhos. E o anjo lhe faz uma promessa, e ele vai para a sua casa. Quando ele sai, ele fica mudo, e o anjo disse que ele duvidou no seu coração. Ele fica mudo até o nascimento do filho. Isabel consegue, e ela tem um filho em seu ventre. Esse filho foi prometido por Deus. Havia uma promessa sobre ele, que ele seria aquele que ia aplainar o caminho do Senhor, que ia preparar a vinda do Messias, a vinda do Cristo ungido de Deus. Havia uma promessa sobre essa criança. E quando Maria recebe a notícia de que ela seria aquela que daria a luz ao Emanuel, Deus conosco, ela vai até a casa de Isabel, sabendo dessa promessa sobre Isabel. E quando se encontram, a criança no ventre de Isabel se
alegra-se, regozija, porque estava cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Havia uma promessa, essa promessa foi dita para Zacarias, essa promessa foi dita para ele, e essa promessa que foi dita para ele se cumpre quando a esposa fica grávida, quando o filho nasce, cresce e vai crescendo, e de repente ele é usado por Deus para preparar o caminho daquele que havia de vir. Jesus já havia nascido, mas não tinha se apresentado. 30 anos passam para que uma promessa se cumpra. Já pensou se for esperar mais 30 anos por uma promessa? 30 anos, João Batista já está fazendo a sua missão, já está cumprindo a sua missão, pregando, falando, raça de víboras e tal, dando palavra, batizando para arrependimento, batismo para arrependimento, no Rio Jordão, e ele batizando. Ele tinha uma promessa. Qual era a promessa que ele tinha? Que viria um homem, e quando ele baixasse aquele homem, e a pomba descesse sobre ele, o Espírito desceria sobre ele como pomba. Esse era o Messias que ele estava esperando. Ele tinha uma promessa. Ele batizou quantos ali no Rio Jordão? Você sabe? Você sabe? Nem eu. Nem a Bíblia diz. Sei quantos foram batizados antes de acontecer de a pomba descer sobre alguém. Eu não sei se ele lembrava quem era o primo dele, eu não sei se ele sabia que o primo dele é que seria este homem, mas ele chega num momento e ele está no rio e ele se aproxima. O Cordeiro de Deus se aproxima, aquele sobre o qual havia uma promessa dita para João Batista. Ele tinha apenas uma promessa, ele estava esperando que essa promessa se cumprisse, e de repente, quando ele está no rio, o Filho de Deus, o Messias, se aproxima e vai até ele, e na hora ele diz: não sou eu que tenho que ser batizado por ti? O Espírito desce sobre ele como pomba. É uma voz dos céus. A promessa se cumpre. Vamos ler o texto? João 1, 32 a 34. E João testemunhou dizendo, seja um testemunho do João que tinha a promessa: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aquele, porém, que me enviou, disse. Então, disse o quê? Quem disse? Disse uma promessa. Ele recebeu uma promessa. Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que Ele é o Filho de Deus. Palavra de Deus, sobre quem vires pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, eu batizo com água, mas virá um após mim que batizará com o Espírito Santo. Eu recebi uma promessa, quando descesse sobre ele o Espírito, esse é aquele que batizará com o Espírito Santo. E a promessa se cumpre, porque todas as promessas de Deus, Deus cumpre cada uma delas. Palavra de Deus. E segue, vamos comigo. João Batista tinha uma promessa e recebe a promessa. Abram, por favor, em João 7, 37 a 39. Há uma festa, a festa dos tabernáculos, e Jesus vai nesta festa. E lá diz assim a palavra, em João 7, 37 a 39, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Quem que exclamou? Jesus. Quem é Jesus? O Filho de Deus, o Deus feito homem. Ele se levanta e exclama: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito
Espírito até aquele momento não fora dado. Por quê? Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. A festa dos tabernáculos, Jesus faz uma declaração tremenda, ele faz uma promessa, ele diz: se tu creres em mim, como diz a Escritura, no teu interior fluirão rios de água viva. Que são esses rios de água viva? Está falando sobre o Espírito que havia de ser enviado, mas tinha uma condição para o Espírito ser enviado: ele tinha que ser, me ajuda, igreja, glorificado. Ele tinha que entrar aos céus e ser glorificado. Mas ele está fazendo o que aqui? Uma o quê? Uma promessa. Ele está dizendo: se você crer nele, ter sede, e ver ele beber, e crer nele, como diz a Escritura, ele fez uma promessa. Ele disse que do teu interior fluirão rios de água viva. E ele não mente. Tudo o que ele diz, ele cumpre. Ele fez essa promessa. Ele disse isso, mas ele botou uma condição de: quando eu for glorificado, o Espírito será enviado. João Batista tinha o quê? Me ajuda, igreja. João Batista tinha o quê? Uma promessa. Vamos lá, catequese. João Batista tinha o quê? Ela se cumpriu? Sim. Jesus está fazendo o quê? Está muito fraquinho, não acordaram não. Jesus Cristo fez o quê? Me ajude. Uma promessa. Isso. Jesus está fazendo uma promessa. João 7, vamos para João 14. João 14, 16 e 17. Estão comigo ainda? Quem está falando aqui? Eu rogarei ao Pai. Quem está falando? Jesus Cristo. Quero interação, quero que vocês me acompanhem. A gente vai acompanhando o raciocínio junto, acompanhando a Escritura junto, conseguindo entender a sequência das coisas que estão acontecendo. João Batista tem uma promessa, a promessa se cumpre. Zacarias tem uma promessa, a promessa se cumpre. João Batista tem uma promessa, a promessa se cumpre. Agora quem está fazendo promessa é o próprio Deus encarnado através do seu Filho Jesus Cristo. Ele diz: se você crer em mim, do teu interior fluirão rios de água viva. Mas eu preciso ser glorificado para que o Espírito seja derramado, porque Ele é que vai fazer fluir esses rios de água viva. No capítulo 14 ele diz: eu rogarei ao Pai. Quem está rogando aqui ao Pai? O pai não ouve o filho. Tem alguma coisa que o filho rogue ao pai, que o pai diga: não vou fazer? Tem? Então quem está rogando? O filho. Ele disse: eu rogarei ao pai, e ele vos dará, é imperativo, vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis. Por quê? Porque Ele habita convosco, estará em vós. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ele rogou ao Pai para que Ele nos desse outro Consolador. Ele disse: quando eu for, Ele virá, estará convosco para todo o sempre. Ele faz menção de uma promessa. Ele promete outro Consolador. Zacarias teve uma o quê? Ela se cumpriu. João Batista teve uma promessa. Teve o quê? Ela se cumpriu. Jesus está fazendo uma. Ela se cumprirá. Tem certeza? Vamos seguir lendo. João 16, 7. Estão comigo? Mas eu vos digo a verdade. Quem está falando? Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Por quê? Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou
enviarei. De novo, Jesus promete enviar o Consolador, insiste na promessa. Desde o capítulo 7 diz: se você crer em mim, tiver sede, venha a mim e beba. Se você crer em mim, como diz a Escritura, do teu interior fluirão rios de água viva. E ele está falando com respeito ao Espírito que havia de ser derramado. Ele diz: eu vou rogar ao Pai para que ele envie outro Consolador sobre vocês. Eu estou dizendo aqui que é bom que eu vá, é importante que eu vá, porque se eu não for, ele não vai vir. Mas quando eu for, ele virá, o outro Consolador sobre vocês. Na minha tradução diz assim: eu asseguro que é para o vosso bem que eu vá. Amém. Amém. E foi. Não parecia ser, né? Quem estava com ele não queria que ele fosse nunca. Mas é importante que eu vá. Jesus está fazendo o quê? Zacarias tinha o quê? Se cumpriu. João Batista tinha o quê? Se cumpriu. Jesus está fazendo o quê? Vai se cumprir. Eu lendo a Bíblia toda, me deparei com uma ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo que enterneceu meu coração. Quando o homem peca, pecar é se afastar, é perder a comunhão com Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo eram plenos. Não precisavam de ser de mim. Eles não precisavam que eu nascesse, que ele me criasse, para que ele tivesse pleno. Não, já era pleno os três, mas ele quis fazer o outro. E o desejo dele quando criou o homem foi ter comunhão. Ele vinha na viração do dia, ele descia, não sei de onde ele descia, de que lado que ele vinha, como ele vinha, mas ele aparecia na viração do dia para estar com Adão, para bater com Adão. Ninguém viu a Deus, mas Adão viu e não morria. Adão batia papo com Deus. Ele vinha aí, Adão. Assim, hoje eu cultivei a Bíblia, fui lá, não sei o que, não sei qual era a conversa que tinha. Sei que ele vinha na viração do dia, eles tinham conversas, comunhão. O homem rompe essa comunhão, o pecado rompe a comunhão, o pecado rompe esse relacionamento, ele rompe com isso, mas Deus não se faz, não fica satisfeito com isso. E o Pai, em todo o Velho Testamento, o Pai atua, o Pai age para resgatar esse homem. Ele desce no monte, ele desce muitas vezes, ele vem, ele fala, ele levanta homens, ele tenta trazer o homem de volta, mas quanto mais Deus se aproxima do homem, mais o homem se afasta dele, porque o monte fumegava, porque havia relâmpago, porque havia tremores de terra, e o homem, em vez de se aproximar, tinha medo, se assustava, e recuava e dizia: vai você, Moisés, vai você, nós não. Porque um Deus santo não conseguia conviver com um homem pecador, e um homem pecador não consegue se aproximar de um Deus santo. Moisés disse: eu quero te ver. Ele entrava na tenda e saía de lá bem todo brilhoso, da presença de Deus. Eu não vi Deus, era a presença de Deus. Deus está bom, meu Deus, mas eu vou tapar, senão você não aguenta ver a minha glória. O Pai faz toda uma ação no Velho Testamento para atrair o homem, mas o homem se afasta. O homem manda um representante, depois manda uma tribo representar eles. Eu imagino conversas nos céus. Eu imagino que num dado momento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá no céu, e o Filho virou para o Pai e disse: Pai, eu vou, deixa eu ir, mas eu não vou com todo o poder, com toda a glória. Eu vou ser com eles, para poder estar com eles, para poder andar com eles, para resgatar eles. E o Pai diz: Pai. E eu imagino quando Jesus está descendo dos céus para ir ao útero de uma mulher, ele se despindo da sua presença, se despindo da sua onisciência, se despindo da sua onipotência. Ele abre mão, ele vira um bebezinho. E eu lembro da minha filha, quando teve a minha primeira netinha que nasceu, minha netinha estava toda emocionada. Bom, primeiro eu fui ver minha filha, foi cesárea, minha esposa continua a netinha, quietinho no canto. Ela disse: não vai cuidar não, essa que eu vou conhecer daqui a pouco, porque ela já conheço, eu ia cuidar, tá? Aí depois fui curtir a netinha, eu estava emocionada. Entrei no quarto, quando estava com o bebezinho, ela estava no bebezinho assim, no
Quando esse filho, qual a emoção que você está, minha filha, chorando? Eu disse, pai, quando eu peguei no colo, coloquei aqui, ela virou a cabecinha assim, eu tive que puxar a cabecinha dela. Eu lembrei que o meu Senhor um dia foi um bebê refém de uma mulher me alimentar por amor. Eu digo, não sabe brincar, não brinca. Acabou a minha emoção da neta, acabou. Ele se despiu de tudo e veio. Veio para quê? Veio para quê? Resgatar o homem, trazer o homem de volta à comunhão com o Pai. E Ele anda entre nós, Ele caminha entre nós, Ele toca nos homens, Ele ri. O homem vê o próprio Deus, Emanuel, Deus conosco. Ele olha para Deus, olho no olho, e não é fulminado. Ele toca nele, não é fulminado. Ele beija ele, não é fulminado. Ele toca na orla dele, não é fulminado. Ele come com ele, ele abraça, ele chora, ele se movimenta. Ele veio para resgatar a comunhão do homem com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E quando ele consuma a obra, essa obra é consumada, ele diz, tudo está consumado. Eu imagino ele entrando nos céus. Eu vou voltar depois um pouquinho na história, na sequência que eu estou. Ele entra dentro dos céus. Eu imagino os anjos com trompetas e tocando ele. Antes de ir, ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele adentra os céus e lá é cantado assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque vem o Rei da Glória, está entrando aos céus, de novo, vitorioso, com toda a vitória, ressurgiu os mortos não podem contê-lo, o pecado não pode contê-lo, o diabo não pode contê-lo. Ele é o Rei da Glória. Ele vem, diz que o Pai diz, não tem lugar maior para te dar a vida, não se sente à minha direita. Ele senta à direita do Pai. E eu imagino a conversa. Tudo aqui é imaginação minha, viu? Não está na Bíblia, não diz que aconteceu, é só uma imaginação. O pai olha para o filho, que tentou tantas vezes descer até o homem resgatar. E aí, filho, como foi ele? Se ele fosse gaúcho, que eu sou assim, foi bárbaro. Foi tremendo. Foi bom tocar neles, andar com eles. E eles não morreram. Pelo contrário, em vez de morrer, eles ressuscitavam. Em vez de perder a vida era dada a eles na comunhão comigo. Aí o Espírito Santo estava ali. O Espírito Santo, sabe o que o Espírito Santo fez na minha imaginação? Olhou para o Pai, olhou para o Filho, ele estava ali com eles no trono e disse, agora é a minha vez. Eu quero participar disso. Eu não quero ficar fora disso. Atos capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Estão comigo ainda? E comendo com eles, quem? E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem. Que promessa! Que promessa! E viu a última conversa que eu falei aqui? O Espírito disse, agora é minha vez. É minha vez. A promessa. Eles não se ausentassem, esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. João 1, João 7, João 14, João 16, João 21, que eu não li, mas está lá que ele soprou do seu Espírito sobre eles. Então, ele diz assim, a promessa que de mim ouvistes. Eu falei várias vezes sobre isso. Agora não se ausentem de Jerusalém, esperem. Por quê? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aleluia! Ele continua fazendo o quê? Promessa. Zacarias tinha o quê? Uma promessa. Se cumpriu ou não?
Sim, João Batista tinha o quê? Uma promessa, se cumpriu ou não? Sim, Jesus fez uma promessa, ela vai se cumprir ou não? Estão com a historinha na cabeça ainda? Amém? Atos 1:8. O que está escrito lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E tem um objetivo. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Tem um objetivo: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até Itabuna. Aleluia. Não estou dizendo que Itabuna é o fim da terra. Todas as cidades que não estão citadas aqui é fim da terra. São os fins. Salvador são os fins da terra, confins da terra. Itabuna está incluído. Atos 2:1-4. Amém. Lembra da historinha? Atos 1 ou Atos 2, de 1-4. Antes de chegar em Atos 2, tem Atos 1, quando Jesus fala isso, mas quando ele termina de dizer recebereis poder e tudo, ele é aqui. O que acontece com Jesus? Ele é levado aos céus. Aí eu já contei a história muito proveja que ele chegou nos céus, né? Os varões 2 varões aparecem assim: assim como ele for, vocês vão ver ele vir. Mas eles vão para o cenário, e diz que a comunidade de discípulos se compunha de 120 pessoas. Tinham quantos apóstolos ali? 11, porque um já tinha se matado. Sobrou 11. Tira 11 de 120, sobra quanto? 109. Então tínhamos 109 irmãos e os 11 apóstolos. A comunidade toda se compunha de 109 discípulos cuidados por 11 apóstolos. Mas eles estavam ainda o quê? Esperando. Eles não podiam se mover. Não saiam daqui, não façam nada, não se disponham, fica aqui. Então estão dentro do cenáculo todos os dias orando. Sabe quantos dias demorou para chegar a promessa se cumprir? 10 dias. Eu fico imaginando Pedro, Pedro não era ansioso, não era apressado. Pedro era calmo, sereno, alma quietada, sossegado de alma. Passou o primeiro dia naquele fogo, naquela esperança. Passou uma semana e nada, ele já começa a olhar para um lado e para o outro. Desculpa. Já começa a olhar para um, para o outro, os 11 já começam a olhar. Então, uma semana e nada. Até quando vamos esperar? Ele resolve fazer uma ação. Vamos escolher, o número era de 12, nós somos 11, vamos escolher aqui, dentre esses homens, alguém que que venha compor esse ministério. E aí eles escolhem, mas a Bíblia, toda escolha, todas as coisas têm critérios. Deus não trabalha sem critérios. E quem nós vamos escolher? Que seja alguém que viu desde o batismo até a sua ascensão. Quem tem aí tinham 2 homens, Matias e José. Aí vieram, eles enquadravam no critério, os 2. Aí de repente eles vão fazer o seguinte. É o versículo, capítulo 1, 21, fala isso: é necessário, pois, que dos homens que convivem conosco, é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, dele se faça conosco testemunho da ressurreição. Tinham 2 só. Aí eles não tinham ainda o Espírito Santo nessa plenitude, eles não são sólidos. E
Nós demoramos anos para reconhecer alguém, para ver alguém, e um foi reconhecido na sorte. Na sorte vai para o apóstolo. Na sorte virou apóstolo. Mas é rápido. Quase caro como. Quase. Você quer o quê? Quer cara? Você coroa? Então, é você. Ele virou apóstolo. Eu nunca tinha ouvido falar nesse de Matias na Bíblia. E não ouvi falar mais depois também. Mas o Matias foi um dos apóstolos. Ele acompanhou, provavelmente estava entre os 70. Provavelmente foi nas cidades, proclamou. Provavelmente acompanhou o ministério de Jesus todo, de longe, sem ser um dos 12. Mas de repente se torna apóstolo. E eles estão aguardando, eles estão esperando. E essa conversa está acontecendo nos céus, porque há poucos dias, 10 dias antes, Jesus foi assunto aos céus, e ele entra aos céus, e ele fez a promessa, e eles estão esperando a promessa do Senhor. Qual é a promessa? Que ele vai derramar do seu Espírito, que fluirão rios de água viva de dentro de nós, que ele derramará do seu Espírito, que ele descerá, será o outro Consolador que permanecerá conosco para todo sempre. E o Espírito está dizendo para o Pai e para o Filho: agora é a minha vez, agora sou eu que quero ir, agora sou eu que vou. Então em Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4, acontece o grande desejo do Pai de derramar do seu Espírito sobre toda a carne, sem exceção. Eu não quero um homem, eu não quero uma tribo, eu não quero só uma nação, eu quero todos os homens cheios do meu Espírito Santo. Eu quero derramar sobre toda a carne. Alguém aqui não é de carne? Quem não é de carne, levanta a mão. Então a promessa é para ti, a promessa é para mim. E nesse momento, em Atos 2, de 1 a 4, o Espírito é então derramado. É um evento fantástico para o Pai e para o Filho. Eu imagino a alegria nos céus. A alegria na terra foi tremenda, mas havia uma alegria nos céus. Agora sim, sobre toda a carne. Não vai ter um grupo de profetas, não vai ter 2, 3 profetas, não vai ter ou um homem só que eu vou levantar. Não, é toda a carne. Eu vou derramar sobre todos eles do meu Espírito Santo. Vou derramar o poder para eles serem minhas testemunhas por toda parte. E acontece em Pentecostes. Vamos ver, por favor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, eu gosto tanto desse de repente, veio do céu um som como de vento impetuoso. Bem mais forte que isso, né? Só fraquinho. Veio um vento impetuoso dos céus, e eles ouviram. E o que acontece? E encheu toda a casa onde estavam assentados, como vocês estão. E encheu toda a casa. E o que acontece a partir daí? E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e explosou uma sobre cada um. Ou seja, aqui tinha uma língua, aqui tinha outra, aqui tinha outra, aqui tinha outra, aqui tinha outra. Todos viam como línguas de fogo sobre eles. O Espírito veio, o dínamo de Deus veio, a explosão do poder de Deus veio, a explosão de Deus veio sobre o homem, vem para estar no homem, vem para habitar no homem, e é uma explosão sobre eles, tão grande, que eles passam a falar em outras línguas, sem saber a língua que estavam falando. Explodiram 120 pessoas, todos ficaram cheios, não foi excluído ninguém, todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas. E o povo que estava lá de fora, porque era festa, era o Pentecostes, era uma festa de gente de todos os lados, havia balbúrdia na rua, havia barulho, mas o som que eles deram, os brados que eles deram, eles estavam tendo contato, sabe com quem, meu irmão? Sabe o que estava tocando neles? Nada mais, nada menos de um Espírito Santo de Deus, o próprio Deus
estava eclodindo de Deus, estava explodindo sobre eles, o seu poder todo sendo derramado sobre eles. Não dá para conter, não dá para ficar caladinho, não dá para ficar quietinho. Há uma explosão e eles explodem de dentro para fora, eles explodem com brados, eles explodem numa língua estranha, e o povo fora começa a ouvir e se aproxima, e eles continuam falando em altos brados, e o povo diz assim: eram medos, persas, romanos, sei eu de onde vinham, da Capadócia, não sei de onde mais o nome que diz lá, e cada um falava numa língua diferente, mas cada um a partir daquele momento ouvia eles falarem na sua própria língua. Como é que é isso? Eles estão falando um negócio lá que não é embolado, mas eu consigo entender em médio, eu consigo entender em persa, eu consigo entender. Deus fez tradução simultânea. Os homens pensam que inventaram isso. Não, Deus já tinha feito. Eles precisam botar aparelho, não precisa aparelho. E o que eles ouviram? Eles falarem sobre as grandezas de Deus. E Pedro, medroso, traidor, que está escondido, venha fora, porque agora ele está cheio do poder para ser testemunha. E quando o Espírito desce, quando você recebe esse Espírito, quando ele é derramado sobre você, vai fluir de dentro de ti rios de água viva. Você não consegue contê-lo. Então Pedro se levanta e proclama o que está acontecendo. Isso é o que foi prometido, isso é o que foi dito, isso é o que aconteceu, o que o Pai prometeu. E cita textos do Antigo Testamento e mostra isso que está acontecendo agora. Esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo, e ele prega com intrepidez, ele prega sem temor, sem medo, ele levanta a sua voz diante de uma multidão, e essa multidão é compungida pelo poder do Espírito Santo que está sobre ele, pelo poder da palavra do Senhor. E ali nessa pregação, quase 3.000 se entregam ao Senhor, e diz: que podemos fazer, irmãos? O que eu tenho que fazer? Qual é o caminho? Nós matamos o Messias, nós matamos o ungido, nós matamos o Cristo, a esperança para nós. Ele diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia! Quase 3.000. Mas ele não para aí. Olha o versículo 39. Pois para vós outros é a promessa. Vós outros quem? Os que estavam ali. Zacarias tinha uma? João Batista tinha uma? Jesus fez uma? O Espírito Santo veio. Agora Pedro está fazendo uma promessa. Pedro está dizendo: pois para vós outros é a promessa, os que estavam ali, para vossos filhos, os que vêm depois de vocês, e para todos os que ainda estão longe, para mim e para você que está aqui sentado na cadeira. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, é para todos, não há exceção, não há especiais, é para todos. Eu quero derramar do meu Espírito, porque eu quero derramar o meu poder, para que vocês sejam minhas testemunhas por onde andarem. Está comigo ainda? Vamos continuar? Tenha paciência desse velho, esse idoso. Eu já fui vaidade, agora é vaidoso. Atos 8, 14 a 17. Zacarias recebeu uma promessa e cumpriu, João Batista recebeu uma promessa e cumpriu, Jesus recebeu uma promessa e se cumpriu, o Espírito Santo desceu. Pedro está fazendo uma promessa, vamos ver se cumpriu. Acharam? Podemos ler. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João
Os pais descendo para lá, oraram por eles para que, objetivo, para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. 2 experiências foram enxertados em Cristo pelo batismo. Tinham sido batizados em nome de Jesus, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Os apóstolos vão para lá. Vem aqueles que se entregaram, que creram na palavra, que foram batizados, começaram a botar a mão. Quando botava a mão, pum! Botava a mão, pum! Explodia, pum! Dínamo de Deus, o poder de Deus descia sobre eles e eles ficavam cheios do Espírito Santo. E aqui vai dizer que todos ficaram cheios. Está se cumprindo o que Pedro disse? Atos 10, 44. Podemos ver Pedro com Cornélio, a visão, aquela, desce o lençol. Ele estava na casa de um homem que eu gosto demais do nome dele, Simão Curtidor. Eu gosto demais do nome dele. Morava na beira da praia. Ele morava na beira da praia, Simão Curtidor. Eu sei que curtidor não é disso. Isso é uma brincadeira, ninguém está gravando, vai pensar que eu estou achando que é só isso. Eu sei um pouquinho mais do que isso. E ele sai para fazer algo que ele não queria fazer. E quando ele chega na casa de Cornélio, ele vai e ele começa a dizer, não é lícito que um judeu entre na casa, ele dá a visão que Deus deu. Ele foi, deu 2 homens chamaram ele, o Espírito Santo mandou ele foi obedecer ao Espírito Santo, mas ele começa a pregar. E o Espírito Santo é derramado sobre todos. Sobre todos. E aí o que acontece? Aí a gente descobre que Pedro estava com um problema, reserva. Ele olha assim, agora não dá para negar água. Você ia negar. Ele não ia batizar. E Deus tem que quebrar a sequência que o próprio Pedro declarou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Deus conhece o interior de todos os homens, Deus conhece nosso interior, Deus conhece nossas motivações. Ele disse, é melhor eu derramar do meu Espírito antes. Eu não vou seguir a sequência que eu mesmo dei para Pedro, não. Se eu seguir a sequência, o Pedro não vai fazer. Então, impetuoso, cai sobre todos, de que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não dá para colocar o Espírito na caixinha, né? Não, fica claro aí. Não pode, não dá. Ele é Deus, Deus é Deus, e eu vou dizer uma declaração fortíssima: Deus é Deus e vice-versa. Deus é Deus e vice-versa. Não ponha, ele derrama. Pedro então batiza, Pedro vai dar explicação, mas o que eu quero dizer é que no Pentecostes foi sobre quem? Alguns? Todos. Os 3.000 foi sobre alguns? E lá em Samaria foi sobre quem? Todos. Na casa de Cornélio foi sobre quem? Todos. Todos. Porque essa é a promessa. Amém? Essa é a promessa do Pai. Atos 19, de 1 a 7. Estão comigo ainda? Me suportam mais um pouquinho? Quem está de pé sou eu. Então vamos adiante. Em pé. Bom português. Acharam? Podemos ler. O que eu estou mostrando agora? Que a promessa continua sobre todos, e não é só sobre alguns, é sobre todos. É uma promessa e ela se cumpre, e é sempre sobre todos. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, olha só o detalhe, achou ali o que? Alguns discípulos. Perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário,
Nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Como assim? Então Paulo perguntou. Paulo ficou desconfiado que faltava alguma coisa. Olha a sequência na cabeça de Paulo, o apóstolo. Em que, pois, fostes batizados? Eles responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo os 12 homens. E em Éfeso a promessa se cumpriu, e se cumpriu sobre todos. Sobre todos. Estão comigo ainda? Zacarias tinha o quê? Se cumpriu. João Batista tinha o quê? Se cumpriu. Jesus fez uma promessa? Se cumpriu. Pedro fez uma promessa? Continua se cumprindo. Eu creio na Escritura. Em Lucas 11:13 diz: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Todos os que pedirem, todos os que pedirem, receberão. Todos os que pedirem, receberão. Todos os que pedirem, receberão, porque Ele derramou do seu Espírito sobre toda a carne. Todos, sem exceção. Não pode ficar nenhum de fora, e nenhum vai ficar de fora. Quando nós proclamamos o Evangelho, eu sei que vocês proclamam, eu sei mais ou menos o que vocês dizem, porque nós temos aprendido juntos. Nós falamos fortemente sobre o arrependimento, explicamos com clareza o arrependimento, explicamos o que significa, que não é remorso, o que é o arrependimento. Nós explicamos fortemente. Depois nós falamos sobre o batismo, a necessidade de ser enxertado em Cristo, no batismo em Cristo através das águas. Mas quando vamos falar do Espírito Santo, nós dissemos: você vai receber o Espírito Santo. Falamos do arrependimento com uma ênfase clara, que gera no coração da pessoa o desejo de se arrepender. Falamos do batismo em Cristo através das águas, que ele tem o desejo de ser enxertado em Cristo através das águas. Temos que falar com o mesmo ardor, com o mesmo fervor, de que ele receberá o dom do Espírito Santo, para que desça sobre ele o poder, para que ele seja testemunha do Senhor por toda parte. Não dá para fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo, sem receber o batismo dele, sem o Espírito romper de dentro de ti com dons. São 9 que ele fala que é do Espírito. Na Bíblia tem 21 dons no Novo Testamento. Tem 5 que são ministérios. E se são 21, tira 5, sobra 16, que é para o corpo. Tudo. Estão comigo ainda? Você crê nessa palavra? Amém. Como é que está teu coração? Está pronto para orar? Está pronto para pedir quem não recebeu? Se alguém aqui que não recebeu, hoje é o dia. Hoje vai receber hoje. Por quê? Porque ele prometeu e ele cumpre suas promessas. Você crê? Agora eu vou entregar para os presbíteros. Aleluia! Amo vocês, viu, meus irmãos? Vamos seguir essa coisa da promessa, né? Vamos ficar em pé?
Espírito Santo, nós te adoramos, te desejamos ardentemente. Venha na frente. Quem não foi batizado com o Espírito Santo? Venha na frente. Quem já foi, mas está enferrujado há muito tempo que não todos nós. Nós vamos orar por vocês. E eu quero crer que todos, diga todos, diga todos, serão renovados, cheios e batizados no Espírito Santo. Glória, glória. Venha com fé, não venha para assistir os outros, esqueça os outros. Glória. Agora é você e Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, nós te amamos, te desejamos ardentemente, todas as nossas vidas, por sua glória, queremos ver fluir do teu poder, sobre cada um de nós, os dons derramados copiosamente sobre a igreja. Espírito Santo, Espírito Santo, nós te adoramos, te desejamos ardentemente, vemos as mãos, livres a poder, por sua glória, queremos ver fluir do teu poder, sobre cada um de nós, sobre amados copiosamente.
Senhor, com o Espírito Santo. Que venha o fogo do Senhor. Derrama sobre nós o teu fogo, Senhor. Aleluia. Vem fluir em nós. Vem Espírito Santo fluir em nós. Vem Espírito. Quebra todas as cadeias, Senhor. Aleluia. Vem nosso Espírito. Aleluia. Tira toda a resistência. Me ouve lá atrás? Eu tenho um desafio. Eu tenho um desafio. Eu tenho um desafio. Vai passando para trás. Eu tenho um desafio. Quem recebeu o Espírito Santo recebeu o quê? Passa para trás. Quem recebeu o Espírito Santo recebeu o quê? Era assim que eles se comunicavam lá, com aqueles 2 milhões que saíram. Era um repetindo para o outro. Aí eu lembro da situação da história, Moisés disse assim, não tem mais. Aí chegou lá no fundo, não tem mais. Aí o povo entrou em pânico. Acabou. O desafio é o seguinte, todos receberam o Espírito Santo. Todos receberam o que então? Poder. Poder para ser o quê? Oh Jesus, sempre. Obrigado. Eu poder dizer para minha esposa quando eu cheguei em casa, eu te amo. Você ama,
Todos que receberam, receberam e recebereis poder, um objetivo, para seres minhas testemunhas. É poder para testemunhar, é poder para proclamar. Sabe qual é para mim a maior característica de quem está cheio do Espírito Santo? Para mim, é intrepidez. A cortina do medo, ele rompe a cortina do medo, ele se torna intrépido. Pedro ficou intrépido, os apóstolos ficaram intrépidos, os irmãos ficaram intrépidos, Estevão ficou intrépido, não conseguiam calar o poder com que ele falava. Ele fala como se fosse um anjo, não dá para, as palavras dele são fortes demais, porque ele recebeu poder para ser testemunha. Vocês também, cada um de vocês. Então eu desafio essa igreja, desafio você, cada um aqui, a falar com uma vida por dia, a testemunhar para uma pessoa por dia, a dar um gancho, a lançar a semente. Em Itabuna tem o que? 200 milhões de pessoas? 250? 250 milhões? Oh, desculpa, mil. 250 mil pessoas, 250 milhões é o Brasil. Eu achei que Itabuna era o Brasil. Está profetizando. 250 mil. Nós somos 1.100? 1.000, botar 1.000 para ficar um número redondinho, fazer cálculo. Se cada um de vocês falar uma vida por dia, e um dia falamos com 1.000, em 10 dias falamos com 10.000, em 20 dias falamos com 20.000, em 30 dias falamos com 30.000. 30.000 é mais do que 10% da cidade que ouviu. Uma pesquisa, para ter valor, faz com 2.500 pessoas. Se nós cumprirmos o nosso chamado, se nós entendermos por que recebemos o Espírito Santo, porque a palavra fala que Ele é a testemunha principal que veio dar testemunho a respeito de Jesus, e se Ele está em mim, Ele está o tempo todo dando testemunho que Cristo Jesus em mim é a testemunha principal em mim, que me deu poder para eu poder repartir isto com os outros. Há poder para você ser testemunha. Topa um desafio, não levanta a mão não, para nos comprometer com Deus, no coração. Topa um desafio. Em um mês 30.000, 2 meses 60.000, 10 meses, já foi a cidade toda, vai dar 600.000. Em um ano vocês conseguiriam falar para toda Itabuna. Precisa de um negócio assim, retumbante, mas não, você já tem o poder. E você diga assim: Deus quer a tua vida. Isso é com poder. O Espírito Santo está contigo. Isso sai com poder, incomoda, inquieta. A tua parte, a minha parte, é proclamar. Convencer é a parte do Espírito Santo. Decidir é o homem quem decide. Mas se eu não fizer a minha parte, o Espírito não tem com o que convencer, porque ele não vai derramar um entendimento na mente da pessoa. Precisa que nós proclamemos. Topa um desafio? Nós estamos dia 8 de junho de 2025. Se Deus permitir, dezembro eu volto. Se Deus permitir. Aí nós vamos fazer a contagem. Não é imposição. Não é uma imposição. Mas o alvo nos estimula a fazer aquilo que desejamos de coração. O alvo nos ativa, nos impulsiona. Ninguém vai cobrar. Falou ou não falou? Falou para quanto? Falou em chamar? Não vai ter isso. Não é isso. Nós vamos nos estimular nas boas obras, a falar, a proclamar, a fazer aquilo que o Espírito Santo foi derramado sobre nós
para nós fazermos o poder para testemunhar. Amém? Aí no final do ano nós vamos ter um encontro aqui e nós vamos retomar com isso, então. Tá bom? E aí vocês vão dar testemunhos. E eu creio que essas cadeiras vão estar mais cheias. Que Deus edifique a sua casa no tempo de paz. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Topam isso? Deus nos abençoe, meus amados. Amém? Irmãos, vamos ficar de pé, que você tenha uma semana cheia do Espírito Santo, cheia da graça, que haja mais de Jesus e menos de você. Não entre em evidência. Quando vier a agitação, diga: Senhor, me dá um espírito tranquilo, uma alma sossegada, um coração cheio de paz. Uma semana orando sem cessar e aplicando tudo que você ouviu aqui. Não aceite aquele negócio: eu estou abafado, o mundo vai dizendo e a gente vai repetindo. O Espírito de Deus habita em você. Que a gente possa dizer: mais de ti e menos de mim, que Ele cresça. Amém? Vamos tentar cantar isso ao mesmo tempo que você abraça teu irmão e deseja para ele um espírito tranquilo, uma alma sossegada, um coração cheio de paz. Fuja de tumulto, de confusão, de agitação. Mergulhe em Deus. Se tiver boletos para pagar, na calma, ora, apresenta a Deus. Fica tranquilo, Ele reina, Ele é o Senhor para sempre. Vamos aplaudir-lo.
abençoe.